Neste vídeo, eu vou comentar as informações sobre esterectomia voltada para os pacientes que irão fazer cirurgia com a nossa equipe. A esterectomia é uma cirurgia que consiste na retirada do útero. O útero é este órgão que fica na cavidade pélvica, que a principal função é a reprodução, onde o feto fica na parte interna, que é o endométrio. Aqui é o colo do útero e aqui o corpo do útero. Aqui a trompa e aqui os ovários, um ovário de cada lado e uma trompa de cada lado. Então, a esterectomia ela pode ser uma cirurgia que você tira o útero completamente, com ou sem preservação dos ovários, e pode também fazer uma esterectomia parcial quando você deixa o colo do útero. No geral, hoje, quando nós operamos uma esterectomia por uma condição benigna, por exemplo, uma endometriose, no paciente que não quer mais engravidar, no mioma, normalmente nós tiramos as trompas, porque quando eu tiro a trompa, diminui em 50% o risco de ovário. Inclusive, a laqueadura das trompas hoje é recomendado se fazer uma salpingectomia, que é tirar a trompa toda, e com isso eu diminuo em 50% o risco de câncer de ovário naquela mulher. Então, a esterectomia pode ser simples, com ou sem preservação do colo do útero. Pode ser uma cirurgia chamada radical, também chamada de Vertaimegs, que é para utilizada nos casos de câncer, principalmente colo do útero e do endométrio, e pode ou não ser preservado os ovários e as trompas. Essa cirurgia pode ser por via aberta, que é a famosa laparotomia, que se faz um corte no abdômen para retirar o útero. Pode ser por via vaginal, pode ser por via videolaparoscópica, tipo a cirurgia de vesícula, que faz 4 orifícios na parede abdominal. Entra-se com câmeras, uma câmera para identificar o útero, utiliza-se pinças e com isso você consegue fazer a esterectomia. E pode ser com o auxílio de um robô, que é a cirurgia robótica. A cirurgia aberta é feita dessa forma, que faz uma incisão que pode ser deitada, chamada transversa, ou uma incisão vertical. Isso vai depender da incisão, do tamanho do útero, das características da paciente, se é um tumor benigno, se é um tumor maligno. Isso será decidido e informado ao paciente. Já a cirurgia laparoscópica, se faz 4 orifícios na parede abdominal, e com isso eu entro com essa câmera de televisão, utilizo pinças e aí eu solto o útero todo e retiro esse útero pela vagina. Tirado o útero, a gente faz uma sutura aqui na cúpula vaginal. É uma cirurgia que apresenta algumas vantagens sobre a cirurgia aberta. A esterectomia vaginal não tem corte no abdômen, você faz a cirurgia toda por via vaginal. Ela é feita sobretudo nos pacientes que têm prolapso, ou seja, que o útero fica descendo. E a esterectomia robótica, que hoje a principal limitação da esterectomia robótica é o custo. É um custo muito alto ainda, mas que tende a ser cada vez mais frequente à medida que os custos desses equipamentos eles barateiam. A diferença básica da robótica para a cirurgia laparoscópica é que o cirurgião ele não fica em contato direto com o paciente. Que fica aqui, porque você é colocado os braços robóticos e ele opera através desse console, e com isso ele tem mais conforto, ou seja, a ergonomia para o cirurgião ela é melhor. Na laparoscopia nós operamos dessa forma e às vezes, dependendo da posição, você pode, se não fizer uma boa ergonomia, ter lesões no ombro do cirurgião. Então essa é a principal vantagem da robótica, além do braço do robô também ele tremer menos do que na laparoscopia, o controle aqui ele é mais fino. Então a esterectomia ela pode ser parcial, quando eu deixo o colo do útero, e ela pode ser total, quando eu tiro o útero todo junto com o colo. E aí existe a esterectomia radical. A diferença básica da esterectomia radical é que eu retiro essa partezinha lateral do útero, chamado paramétrios, e com isso eu dou uma margem. Isso é utilizado principalmente para pacientes que têm câncer do colo do útero e para pacientes que têm câncer da parte interna do útero, chamado endométrio. Então, nesses casos, é uma cirurgia maior, ela tem uma maior taxa de complicação, sobretudo da bexiga, porque eu preciso descolar aqui a bexiga e também descolar o ureter. O ureter é o canalzinho que vem do rim, que passa por aqui e vai entrar na bexiga. Então, essa dissecção um pouco maior,
pode levar à danificação de nervos, que pode fazer com que essa bexiga tenha dificuldade no esvaziamento. E essa é uma complicação que pode ser bastante incômoda para o paciente. E quais são as indicações de esterectomia por doença benigna? De longe, a mais frequente são os miomas uterinos. É importante sempre frisar que o ideal das doenças benignas é sempre tentar um tratamento clínico. A cirurgia só deve ser realizada em situações em que o tratamento clínico não funciona, porque a esterectomia tem complicação. De cada 10 pacientes que nós operamos, 3 vão ter algum tipo de complicação. A maioria dessas complicações são leves: infecção na ferida, infecção urinária, um hematoma, uma infecção pélvica, pneumonia, trombose, embolia, mas pode ter fatalidade durante a realização de uma esterectomia, sobretudo por infecção, sangramento e tromboembolismo venoso decorrente da trombose venosa profunda. A adenomiose, que é uma endometriose dentro do útero. A endometriose, quando ela é muito extensa e o paciente não deseja mais ter filho, a esterectomia é uma opção quando o tratamento clínico não funciona. Hemorragia pós-parto, que não conseguimos controlar essa hemorragia, malformações vasculares, pólipos endometriais, em que não é possível fazer um tratamento com esteroscopia. Prolapso uterino, que nesse caso aqui a via de preferência é a vaginal. E algumas pacientes que têm síndromes hereditárias. Existe a síndrome de Lynch, que é uma síndrome que associa câncer do intestino, câncer do útero principalmente. Esses pacientes que têm essa mutação, eles têm um risco aí da ordem de 60% de vir a desenvolver um câncer do útero. E nestes casos específicos, em que o paciente faz um teste genético e é encontrado essa mutação neste gene, nesses casos, nós indicamos a realização da cirurgia entre os 45 e 50 anos de idade para evitar que essa paciente tenha um câncer do útero. As condições benignas mais frequentes que levam à realização de uma esterectomia, e nesse caso, algumas vezes a esterectomia radical, como no câncer do colo do útero, câncer endométrio, câncer de ovário, das trompas, sarcomas uterinos e raros tumores pélvicos que comprometam o útero. Outra técnica que nós utilizamos nos casos de câncer de colo do útero e câncer de endométrio é a técnica do linfonodo sentinela. No passado, nós retirávamos todos os linfonodos da pelve. E isso aumentava o tempo cirúrgico, o risco de lesões vasculares, né, que tem muito vaso, tem nervo. Então, isso aumentava as complicações dessa cirurgia. Hoje, nós injetamos no colo do útero um corante azul. Então, durante o pós-operatório, você vai ter 24, 48 horas com a urina amarela esverdeada. No pós-operatório também você vai chegar na sala, no seu apartamento, com uma cor assim esquisita, né? Como se estivesse meio azulada. Não se apavore com isso, porque isso é decorrente desse corante azul. 24, 48 horas a urina vai ficar normal depois desse tempo, mas no início ela fica azul. Não se assuste, que é por causa desse corante, que é o azul patente que a gente utiliza durante a cirurgia. Então, esta técnica consiste, ao invés de eu tirar todos os linfonodos, ele é capaz, em 70% dos casos, marcar 1 ou 2 linfonodos de azul de um lado e do outro, e aí eu faço uma cirurgia mais rápida, mais econômica, menos riscos dessas complicações de sangramento, lesão vascular, lesão nervosa, e inclusive podendo levar a edema dos membros inferiores. Então, essa técnica nós realizamos rotineiramente em câncer de colo do útero e câncer do endométrio. Quais são as vantagens da esterectomia laparoscópica? Sempre que podemos, hoje nós realizamos esterectomia laparoscópica. Hoje, no câncer do colo do útero, nós não estamos fazendo, porque surgiu um trabalho mostrando que as taxas de recidivas estão maior em câncer de colo do útero quando se faz essa técnica. Portanto, em 2022, neste momento, as cirurgias de câncer de colo do útero estamos fazendo de forma aberta, enquanto sai mais estudos em que a gente possa retomar a cirurgia laparoscópica para câncer do colo do útero. Ela tem uma recuperação mais rápida, porque não tem um corte grande no abdômen, tem menos hérnia, menos infecção, menos aderência. O custo é um pouquinho maior, mas esse custo baixou muito, e a gente consegue fazer, na maioria dos pacientes, esse procedimento por via laparoscópica. E uma das limitações é que nós temos ainda poucos cirurgiões treinados com esta técnica. É importante um bom preparo pré-operatório. Então a gente faz a profilaxia com anticoagulante na véspera da cirurgia, com a enoxaparina
12 horas antes da cirurgia aplicado na parede abdominal. O jejum para sólidos, que aí inclui o leite, até 8 horas antes da cirurgia. Líquido, você vai poder tomar água, chá coado, água de coco coado, sucos coados, 2 horas antes da cirurgia. Então, depois é sólido 8 horas, líquido 2 horas antes até 2 horas antes você pode tomar. Você pode também tomar maltodextrina, que você pode comprar nas lojas que vendem suplementos alimentares para academias, para esportistas. E aí ele é um pozinho, você dilui em água, você pode tomar isso até 2 horas antes da cirurgia, sem 200 ml. Antes de ir para o hospital, tomar um banho com clorexidina, esse banho do corpo para baixo, lavar bem o corpo, isso diminui as taxas de infecção. E a gente recomenda 5 a 7 dias antes da cirurgia tomar um Impact ou similar, que é um imunomodulador, tipo um iogurte. Você vai tomar uma vez ao dia e também depois da cirurgia. Isso aumenta as taxas de cicatrização e diminui infecção. Parar de fumar é fundamental. Não precisa de depilação, isso aumenta a taxa de infecção. Se for necessário depilação, nós fazemos no momento da cirurgia. Passar com uma avaliação odontológica, pois a infecção dos dentes aumenta o risco de infecção no pós-operatório. É importante que essa infecção seja tratada antes da cirurgia. Fazer atividade física antes da cirurgia diminui as complicações, mesmo que você esteja inativo. Coloque um tênis, vá fazer caminhada, faça academia, bicicleta. É importante você se movimentar. Isso diminui os seus riscos pós-operatórios. Levar uma meia elástica antitrombótica. Essa meia elástica vai ser utilizada nas pernas até durante 30 dias após a cirurgia. Você vai utilizar durante o dia e retirar à noite. No primeiro dia da cirurgia, você vai deixar elas 24 horas e a partir do primeiro dia você vai caminhar, andar e com isso também utilizando essa via durante 30 dias para diminuir o risco de trombose. A enoxaparina é aplicada aqui no abdômen, geralmente para doenças malignas. Para os cânceres, a gente recomenda aí 30 dias, mas 15 dias já é um bom tempo de se usar. E para as condições benignas, pelo menos uma semana, uma injeçãozinha por dia. Aplica aqui, ela já vem carregadinha, passa um pouquinho de álcool e aplica no subcutâneo da parede abdominal. Tá? Então, em torno de 5 centímetros aqui do umbigo, nessa área é o melhor local para se aplicar a enoxaparina. Se doer um pouquinho, você pode fazer uma compressinha de gelo no local. Raramente utilizamos dreno de sucção nessas cirurgias, mas às vezes pode o doente sair com esse dreno. Esse dreno ele funciona por sucção a vácuo, portanto ele não precisa necessariamente ficar abaixo do doente, pode ficar também ao nível do doente. Ele vem com esse cabinho aqui que você pode amarrar na cintura ou no cinto. Ele tem que ficar sempre murchinho. Então, no momento que ele ficar desinsuflado, você fecha essa presilha. Aqui tem um medidor entre 25 e 50. Você vira esse dreno com ele aberto. Você abre e aí você vai medir quanto tem a cada 12, 24 horas e vai anotando no papel quando vai estar no consultório para a gente ver. Geralmente, quando está com 40, 50 ml, a gente retira esse dreno. Então, a cada 24 horas você esvazia. Se o débito for grande, pode esvaziar 2, 3 vezes ao dia. Importante dizer que esse dreno você nunca vai lavar ele. Então, esvaziou, aperta ele novamente, fecha aqui e abre a presilhazinha. Então, você só vai fechar a presilha no momento que você for desprezar o líquido e fazer a mensuração do débito que tem no dreno. Não molhar o curativo nas primeiras 48 horas. Se você receber alta no outro dia, vá para casa com o curativo. Depois de 48 horas em casa, toma banho e o curativo fica sem nada. Na maioria dos pacientes não tem ponto para tirar. Nós fazemos uma sutura interna com pontos de cirurgia plástica. Isso diminui o seu sofrimento, porque não tem ponto para tirar. E também melhora o resultado estético. Caminhar já no dia seguinte à cirurgia, fazer exercícios respiratórios, respire bem fundo, pelo menos de 6 em 6 horas durante 10 respirações. Enche bem o peito de ar e solta, isso é importante para evitar o colapso do pulmão, atelectasia e pneumonia. Alguns pacientes vão precisar de fisioterapia no pós-operatório, sobretudo se ficar mais de um dia no hospital. A maioria vai receber alta já do primeiro dia. Mascar chiclete também nas primeiras 48 horas evita o acúmulo de gases no abdômen. A maioria dos pacientes não irão precisar de antibiótico. O antibiótico nós fazemos no momento da cirurgia, da indução da cirurgia, da anestesia e mantemos 24 horas. Depois
disso, o paciente vai para casa, demora às vezes sem antibiótico. Se precisar de antibiótico, será prescrito. Sintomas que você deve entrar em contato imediato com nossa equipe. Não conseguindo contato com essa equipe, procure o hospital onde você foi operado no serviço de emergência, que você vai ser atendida pelo médico de urgência que entrar em contato com nossa equipe. E se por algum fator não conseguir entrar com nossa equipe, o hospital tem cirurgiões de sobreaviso. Então, febre com calafrio é um sintoma de alerta, secreção vaginal com odor fétido, sangramento vaginal vermelho vivo em grande quantidade, inchaço na cirurgia, falta de ar, dor abdominal, distensão abdominal, inchaço na perna também pode ser um sinal de trombose. Então, esses sinais são sinais de alerta que pode estar acontecendo alguma complicação que deve ser tratada imediatamente. Então, basicamente, essas são as orientações para os pacientes. A atividade sexual deve ser feita somente depois de 45 dias da cirurgia. A atividade sexual antes disso pode levar a uma ruptura da sutura da vagina e, inclusive, com saída de alças intestinais pela vagina. Então, é importante esperar cicatrizar a cúpula vaginal para que ocorra atividade sexual. Dirigir com 5, 7, 10 dias, 15 dias, se estiver bem, você já pode dirigir. Atividade física, caminhar, você já pode fazer no dia seguinte, aumentando aos poucos, 5, 10, 15, 20 minutos. Atividade física pesada de academia com musculação só depois de 45 dias, por conta dessa sutura que é feita na polneurose. Se você fizer uma atividade física mais intensa, isso aumenta os riscos de hérnia. E dizer que a nossa equipe estará sempre à disposição, você tem os nossos contatos celulares e tudo, vai assinar o consentimento informado, assistir esse vídeo, que é sempre fundamental. Quanto mais informada você tiver, menores os riscos, mais você vai compreender o que pode não estar evoluindo muito bem. E assista também o vídeo de protocolo de cirurgia segura, que é fundamental, além de ler o texto que você recebeu sobre as orientações antes da cirurgia e o protocolo de cirurgia segura, além de assinar o consentimento autorizando a realização do procedimento. Um abraço e boa sorte na sua cirurgia.